Confira no terceiro episódio da série Sul do Brasil. Enfrentaremos frio de 6 graus negativos e ventos brutais nos canyons. Encontraremos 2 lendas nacionais do Overland. Visitaremos a famosa e magnífica Serra do Rio do Rastro. Faremos uma desafiadora trilha 4x4 que avançou noite adentro e o grupo ficará hospedado em uma incomum pousada container. Não perca! Apoie o Dakar Overland deixando seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Amanheceu em Urubici, em nosso 4º dia da expedição. Bom dia! Mais um dia começando. E olha só, tá tudo branco. Gelo. Pela varanda do quarto, pudemos ver muito gelo que se acumulou durante a gelada madrugada de 6 graus negativos. No noticiário local, o assunto era a maior frente fria dos últimos tempos. Esta manhã fria pedia urgentemente um café quentinho. Estamos na pousada Guardião da Montanha, fechamos toda a pousada para o grupo. Vamos ver o café da manhã? Aconchegante, né? Ficamos encantados com o belíssimo salão da pousada Guardião da Montanha, onde é servido o café da manhã. Um fogão a lenha trabalhava para aquecer o ambiente e as amplas janelas permitiam que apreciássemos a paisagem do alto da montanha. E o vento gelado uivava lá fora. Precisávamos carregar as viaturas e no exterior da pousada experimentamos a severidade do frio abaixo de zero que fazia nesta manhã. Bom dia! Acordamos em Urubici a -6, tá fazendo muito frio aqui. Ontem nevou e olha só, nossos carros cobertos com uma fina camada de gelo. Deixa eu mostrar a fonte. Deixa eu... tá frio aqui. Oh meu Deus, tá ventando. Olha só que barato! Olha que bela pousada onde a gente está hospedado! O que aconteceu aí, Rodrigão? Eu tô desacreditando. Não abre? A caçamba congelou, meu irmão. Olha isso. Rafael, a casa caiu, Rafael. Olha, a gente veio carregar cheio de gelinho. Congelou. -3 indicando lá fora. O para-brisa estava congelado. Vamos partir! Neve, gelo, -4 graus. A água do reservatório do limpador de para-brisa aqui congelou, não consigo limpar o para-brisa. Aí já com todos esses sintomas. Não, tinha gelo do lado de fora da geladeira. Ontem eu tava com preguiça de descer a geladeira, aí eu coloquei a carne no teto do carro. Tava uma pedra de carne hoje. Ficou totalmente congelado. É, sorte que não apareceu um urso. É. Ao contrário do dia anterior, o céu estava aberto e sem nenhuma perspectiva de chuva. O destino do dia será a cidade de Bom Jardim da Serra. Este trajeto passa por excelentes estradas e belíssimas paisagens das serras catarinenses. Parabéns pra você! Muito obrigado, mas vocês estão exagerando na festa.
em Bom Jardim da Serra. Aqui já começa na influência no que a gente chama o Cristo acima da Serra. Então é uma paisagem que a gente vai ver com mais frequência a partir de agora. Porque desde que o canal de Guardia, o canal britânico, nós ficamos como uma das estradas mais impressionantes. E chegamos à primeira atração do dia, a famosa Serra do Rio do Rastro. Alô, Thiago. E aí, B, chegamos na Serra do Rio do Rastro. Bom dia! Finalmente uma paisagem inédita pra gente. Toda vez que a gente vinha até aqui o mirante, era aquela neblina. Primeira vez, vamos mostrar como é lindo aqui em cima. O vento aqui no mirante era impressionante. Era difícil ficarmos parados em pé, pois as rajadas nos empurravam com muita força. Estávamos muito empolgados, pois era a primeira vez que enxergávamos a Serra do Rio do Rastro, sem neblina. Que vista magnífica! É fácil entender porque essa estrada é considerada uma das mais belas do mundo. Aqui no mirante da Serra do Rio do Rastro, nos encontramos com o Thiago do canal Habitat Natural e sua casa carro ex-bruta. Vamos seguir para a próxima atração, o Canyon da Honda. Pega-se uma curta estrada de terra e chegamos à guarita de entrada. Aqui nos encontramos com o Ricardo Pocciolo do canal Serial Trippers. E uma empolgante notícia: o Ricardo irá se juntar ao comboio nas atrações do dia. Para chegarmos ao mirante do Canyon da Honda, a caminhada e subida era curta, todavia não foi fácil devido ao frio intenso e ao vento forte que soprava com ímpeto continuamente. Nunca havíamos experimentado um vento tão poderoso. Era um desafio até mesmo ficar em pé. Nossa, Patagônia tá no sossego. Após uma rápida contemplação, voltamos para os carros. Comboio da Carol Verlano com presença ilustre hoje do Ricardo, Serial Trippers na área, hein? Bom, obrigado pelo você, hein? Olha, quero passar o dia com vocês hoje. Já vou antecipar e já pedir desculpa aí por todo mundo pelo dia que você vai ter e o que vai ouvir, tá bom? Comboio bom tem palhaçada no rádio, né? Ricardo, seu carro dormiu no tempo hoje? Pode colaram de gelo, a borracha. Tive que pegar e esquentar água na chaleira elétrica e jogar água para conseguir entrar no carro. Igualzinho a gente. Não, é que com o vento tá voando gelo de cima do seu carro. Passamos pela nossa pousada do dia e aproveitamos para já realizar o check-in. A Vila dos Ventos é uma incomum pousada formada por containers. Cada container foi transformada em uma suíte moderna, bem decorada, com frigobar, televisor e bem aquecida. Estivemos hospedados aqui 3 anos atrás e estávamos felizes em retornar.
explosivo tá aqui! Olha lá, aqui, ó. Olha só para onde retornamos depois de 3 anos aqui no Pousada Vila dos Ventos. Esse aqui é o proprietário, lembra, Márcio? Olá, vocês são muito bem-vindos novamente. É um prazer ter aqui a Dakar Overland. Um novo container com área de convivência e outro como churrasqueira foram agregados ao complexo. Na mesma estrada, a menos de 2 km de distância, ficava a churrascaria onde tínhamos reserva para o almoço. Estou literalmente filmando 2 lendas. Da estrada, a churrascaria Cascata já impressionou pelo porte. Bem localizada, com ambiente amplo, sofisticada, servimos-nos de um farto almoço em sistema de rodízio. E ainda fizemos compras na lojinha do restaurante. Satisfeitos, vamos seguir para o próximo destino. Nossa tarde prometia ainda muita aventura. E chegou o momento da trilha 4x4 do dia. Na entrada para o Canyon do Funil, nos aconselharam que havia chovido muito nos dias anteriores. Mas se ainda assim insistíssemos em ingressar, seria por nossa conta e risco. Vamos encarar esse desafio. Se for dar uma parada que vai engatar reduzida, tá? Tô fazendo a mesma coisa. Já no início da trilha ligamos a tração. O percurso prometia muita lama. Filhote, olha isso, filhote! É muito baixinho. O valente cachorro da propriedade nos deu as boas-vindas e acompanhava o comboio pela trilha. E íamos avançando, transpondo diversos atoleiros. As dificuldades começavam a aumentar. Por precaução, resolvemos estacionar os veículos mais baixos e seguir apenas com os 4x4 maiores. Apesar da sequência de obstáculos, não deixávamos de admirar a paisagem esplêndida que nos cercava. E nos deparamos com um longo e fundo atoleiro. O Gabriel tá indo atolar a pé, depois a gente atola de carro. Em seguida a um degrau
e com muitas pedras camufladas. Nossa, Jesus Cristo! Cara, tem pedra aí, cuidado. Tem que entrar devagar. Entra devagar porque o buraco tem pedra. Eu bati porque eu fui rápido. Era preciso entrar com cautela, porém sem perder o embalo para não atolar. Tá pitando tudo aqui no carro. E todos passaram com sucesso. Vamos continuar a trilha. E à frente, nosso desafio era o aclive longo e escorregadio. Os degraus que se formavam no meio desta lama escorregadia dificultavam ainda mais a subida. Então, vamos dar uma distânciazinha na subida um do outro, tá? Espera aí, segura aí, porque eu tô aqui e acabou a estrada. Vai, Márcio, vai! Ah, meu Deus! Primeira não, principalmente... Fiquei. Zigue-zague, vai embora. Controle de tração tem um monte desse carro aí, manda bala. Boa! Apesar dos bons pneus all-terrain, a lama rapidamente tornava os pneus totalmente lisos.
cavalo e persistência, todos venceram esta longa subida. Nossa! Chegando ao topo, o caminho cessava. Era preciso atravessar um campo encharcado para prosseguir. O obstáculo adiante era uma ladeira íngreme, úmida, extremamente escorregadia. Tá bem liso, desce sem frear, pendurado no motor em primeira reduzida. Mais seguro aqui, né? Seria muito difícil controlar esta descida. Tínhamos que dosar muito bem os movimentos do volante, assim como a frenagem e aceleração, sem perder o controle do veículo. E conseguimos! Apesar de estarmos próximos da borda do cânion, o Márcio e o Ricardo estavam preocupados com o avançar da hora. A trilha se revelou mais desafiadora, vindo a consumir tempo maior que nossa expectativa. E teríamos apenas pouco mais de 1 hora antes de escurecer. Vamos ter que voltar, né? Temos mais ter que 1 hora. É, só temos mais 1 hora de claridade. Aí agora estamos vendo o melhor caminho, mais tranquilo. Pra voltar. Porque fazer o mesmo caminho que pelo qual a gente veio e voltar vai ficar bastante complicado, ó. Tá lá o Ricardo na frente, o Gabriel aí atrás. Cadê o Márcio? Aqui o Márcio tá indo lá. Tô indo estudar um novo caminho pra gente retornar. E já tá 0 grau aqui. Quando o sol se for, -5 facilmente. Em vista das dificuldades que encontramos nas últimas descidas, realizar a volta pelo mesmo caminho poderia não ser a opção mais acertada. O que acontece, Ricardo? Olha onde o Dakar Overland me coloca. Eu vou entrar lá no canal e dar dislike em vídeo por vídeo, vocês vão ver só. Vocês vão ver só. Caindo à noite, previsão de -5 e a gente tá aqui. Falta pior muito. que a gente veio descendo, né? Agora tem que subir toda essa lama. Falta muito pra sair, Ricardo? Pelo menos 1 hora e tem uns 40 minutos de sol. Vamos ver, vai dar certo. Consideramos então procurar uma alternativa. Tá bom, hein? Pode ir. Vem.
Iniciamos uma emocionante subida. Volante, lado do outro que sai. Bem mais embalado. Desce um pouquinho, desce um pouquinho. Volta. Isso, vai pra cá. Sim, vale, bem. Vai devagar. Segura mais. Coloca a segunda e vem mais. Fica valente, meu. Vamos, filho. Segura. Ali onde ele tá, pô. Das pedras aí, pessoal. E aqui, no alto do platô, estudávamos uma saída deste lugar. Cara, é um labirinto de trilha aqui, né? Precisávamos encontrar logo, pois o sol estava se pondo e na escuridão, acertar o caminho em meio a tantos atoleiros seria uma aventura aterradora. Esta descida era a única saída de onde estávamos. Não seria fácil, pois a lama estava extremamente escorregadia, havia enormes pedras agregadas ao percurso e do lado direito uma erosão de dimensões maiores que dos nossos veículos. Descemos devagar e com cautela, administrando o que fosse possível para evitar colisão com as pedras e o enorme buraco que parecia querer nos tragar. Aí você já saiu. A Randa Cissa, com todo o seu peso e porte, não conseguiu escapar de uma enorme pedra que ameaçava danificar a barra de direção e o semi-eixo. A solução encontrada foi, com o guincho da Randohiro, puxar para trás, o que será um grande desafio devido ao terreno extremamente escorregadio. Obstáculo vencido!
Restava agora um último atoleiro, um forte degrau em sua saída. O Ricardo limpou o caminho e, com toda a sua experiência, passou o atoleiro. Cara, esse cachorro é companheiro, hein, ó. Até agora com a gente aí. Trilha concluída com sucesso. Regressamos à nossa aconchegante pousada container Vila dos Ventos, onde preparamos um delicioso churrasco para comemorar este memorável dia ao lado de grandes amigos. Acompanhe no próximo episódio. Atravessaremos a extraordinária Rota dos Canyons, onde realizaremos diversas travessias de rios e ingressaremos no estado do Rio Grande do Sul. Visitaremos o Canyon Monte Negro. Na borda do congelante Canyon Boa Vista, assistiremos ao nascer do sol mais glorioso da expedição. Faremos mais trilha 4x4 para chegarmos aos canyons Amola Faca e Realengo. Não perca! Se você gosta dos nossos vídeos, ajude o Dakar Overland a continuar produzindo mais conteúdos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Considere também tornar-se membro do clube de canais e tenha acesso a diversos benefícios, como ter seu nome nos vídeos, assessoria personalizada para planejamento de expedições e fazer parte do grupo no Telegram com a equipe Dakar Overland. Muito obrigada e até o próximo episódio!